E eu vejo que o PT, ele tá meio que colhendo os frutos negativos dessa postura um pouco arrogante do PT. E eu queria saber como que é pra você, sendo hoje candidato do PT, enfrentando uma campanha, tentando convencer as pessoas a votar em você, o que o partido poderia fazer por você que você sente que ele não faz, que era uma coisa que você gostaria de ver? Porque você não tem necessariamente culpa do que a cúpula do partido ou os líderes dos partidos fizeram de errado, entendeu? Uhum. Mas, querendo ou não, estando associado a essa sigla, você paga o preço por isso, né? Como que é esse preço? Então, eu vou te perguntar para mim qual que é o melhor prefeito de São Paulo. Eu falei o Haddad, né? Porque ele teve uma visão, ele foi um visionário, foi um cara Mas moderno. São Paulo não concorda. Mas eu acho, eu faço o que eu... essa é a Mas graça você pode achar, mas será que não essa tem é a uma graça autocrítica? da democracia e da política. Mas qual que é o lado Eu- negativo do PT? Onde eles erraram? O que você está insatisfeito? Você não está insatisfeito com nada do PT? Eu acho que é importante o PT chegar aqui com você como Olha, representante. vou falar uma coisa que o PT errou. Vou falar Claro. uma coisa que o PT errou. E tinha... Eu acho que isso fortalece sua campanha, inclusive. Não, tinha oportunidade de fazer na época e não fez. Foi a reforma política. E o PT foi vítima de não ter feito a reforma política e continuou financiamento privado. E aí veio toda aquela enxurrada do Caixa 2 e o PT também se lascou. Todo mundo se lascou e o PT se lascou. Então, isso foi um erro. Tá certo? Eu falo isso porque, por exemplo, eu sou favorável ao financiamento. Não fez público de campanha. Desse jeito que tá aí? Eu acho que... Fundão? Não, esse aí, esse O mesmo. fundão é outra parada que não é popular, tá ligado? O PT não defende pautas populares. Então, eu acho que tem que... Antigamente ele era o partido mais popular. Eu acho... Não, no Brasil ainda é. Mas, Não é, desculpa. Oi. Ele pode ser com mais afiliados dentro do sistema não. antigo, mas não é o partido Mas mais não popular importa. do país. Assim, se você perguntar ainda, ele é o mais rejeitado e o mais popular. Tá? É as duas coisas. Mas vamos lá. Eu acho o seguinte, você tem que aprimorar, mas para você dar direitos iguais, você tem que ser financiamento público. A democracia, ela tem um preço. A não ser que você queira a ditadura. Aí é diferente. A ditadura... Então a gente vive na ditadura até hoje? Tem um preço. No Então momento- o financiamento público, ele permite que direitos iguais para você disputar. Permite mesmo? Entendeu? Porque não parece que permite, sinceramente. Então, qual que é... Pra mim parece que o qual que é fundão o é mais critério? uma grana pros partidos distribuírem pra quem são amigos deles. Não, mas qual que é o algo critério? O fortalece a critério da democracia, distribuição do sinceramente. financiamento para a campanha eleitoral é o número de deputados. É um critério. Claro. Então, isso começou, inclusive, a primeira vez que acontece isso. Começou na eleição de deputados, a última, que agora está sendo distribuído. Podemos aperfeiçoar o modelo. O que você acha? Posso dar uma sugestão? Claro. O que você acha de você atribuir o fundo eleitoral ao CPF, não aos líderes partidários? No caso, o cidadão, tem direito de ter uma parte desse fundo igualmente proporcional a todos os cidadãos e ele pode direcionar esse fundo a quem ele quiser. Tá ligado? O controle sai dos líderes partidários e entra para a mão do cidadão. O que você acha dessa ideia? Tem que ver o funcionamento disso. Tem que ver o financiamento disso. Mas uma coisa que eu concordo que você está O falando... aplicativo. Não, eu acho que existe mecanismo, é isso que nós temos que aperfeiçoar. Hoje, o cacique partidário, é nisso que eu estou te dando razão. O fundo partidário, às vezes o cacique do partido, ele define para onde esse recurso, qual estado que vai, se vai para esse candidato, vai para aquele. Isso não está correto. Dentro do PT, a gente tem um mecanismo que a gente procura ser democrático dentro do próprio PT, entendeu? Tem uma coisa que a lei já fala, que tem que direcionar 30% para mulheres, agora também o STF definiu também para candidatos negros, então já tem o que é a lei, mas independente disso, nós dentro do PT, a gente tem um coletivo que decide, que a gente chama do Diretório Nacional. Então, não é o Lula que decide. Mas quem decidiu que você seria prefeito, candidato a prefeito? Aqui, no caso de São Paulo, foram os filiados do PT de São Paulo mesmo. Foi uma votação, voto popular. Então, deixa eu te falar. Isso é mais para esclarecer, para deixar claro, até o pessoal está assistindo. Sempre no PT a gente chama de prévias, que é quando tem disputa... para prefeito. Já aconteceu várias vezes aqui, nas eleições passadas. O Haddad, inclusive, eu disputei a prévia com ele lá atrás. São os filiados que votam. E para se filiar no PT, qualquer um pode se filiar. Entendeu? O que acontece? Nós estamos fazendo plenárias na cidade muito grande, então você faz várias plenárias para depois chegar no dia da votação. Entendi. Tinha programado 18 plenárias. Nós temos 14. O
que aconteceu? Veio a pandemia. E não podia mais fazer plenárias. E não podia mais fazer a prévia, porque a prévia é o cara ir lá e votar. E aí falou, vamos votar via aplicativo, via internet. O que acontece, gente? Uma grande parte dos filiados do PT é da periferia, são pessoas simples. Não tem acesso não à tem internet acesso à internet. assim. Então não ia ser democrático. Então o pessoal mais de classe média ou que tem acesso, né, ficava desproporcional. Foi exatamente, excepcionalmente, essa vez, nós pegamos os dirigentes dos zonais do PT, que são 37, da um universo de 600 pessoas que se elegeram pelos filiados no ano passado. Que é um colegiado de 600, que esses 600 eles foram eleitos pelos filiados. Mas eles não foram eleitos pelos filiados para votar no candidato que seria do prefeito. Eles foram eleitos para votar nos dirigentes, que dá esses 600. Então, excepcionalmente, em função da pandemia. Percebe? Mas quando tem uma divergência, disputa dentro do PT, são os filiados. Isso, eu tenho os partidos, o PSOL também é assim, tá? Para não ser injusto, né? Qual que é a relação do PT com o PSOL? Boa. Eu costumo dizer que o Boulos é o meu irmão mais novo. Você pensa em apoiar ele no segundo turno, caso ele vá? Não. Por que não? Porque eu vou pro segundo turno. Como é que eu vou? Se você não for... Bom, falando em estatística e probabilidade, eu acho que vai ir Bruno Covas e... Não sei quem que vai ser o segundo turno, na real. Eu acho que o Bruno tá garantido ali. Eu falei pro Bruno ontem, né? Esses caras aí que estão assistindo ontem, vocês não assistem o debate, mas ontem eu moí o Russomano, cara. Nossa, eu moí o coitado. Tanto é que tá falando que ele tá desistindo da campanha dele. Coitado. Tadinho. Deu dó dele. Aí... Todo mundo bate no Russomano, né? Tadinho, ele tem uma história mó triste, esse cara aí. Mas ele... Ué, é assim que tu decide. Ele tem uma... mas mano... Eu não sei qual que é, coitado, eu não sei qual que é a minha cara. O Já pessoal que sofreu tá assim, me assistindo assim, esse Tato tem uma cara não sei do quê. Mas o Russomano tem uma cara de fake news. Ele é a própria mentira, cara. Não é que ele faz fake news. Ele é mentira. Você olha a cara dele, não inspira credibilidade, não inspira nada. Não inspira nada. E... Por que eu tava falando disso mesmo? Bom, a gente tava falando de como funciona... a gente tava falando da relação PSOL com... não. Você acredita nisso? Desculpa perguntar isso pra você, mas é que eu fico curioso. Eu quero saber qual que é o sentimento dentro do PT. Quando deu esses casos de corrupção, não abalou um pouco a credibilidade da dirigência do PT? Lógico. O PT foi... Tanto é que o PT não perdia uma eleição, né? Agora... Mesmo depois do golpe da Dilma, depois do mensalão, depois que prenderam o Lula, condenaram o Lula, prenderam o Lula, que eu considero injustamente. Você acha mesmo? Acho. Você acha que o Lula é bonzinho? E eu acho que o STF... Você acha que ele não tá... Não, eu acho... Como é que pode... O cara que instrui o processo, que condena no dia seguinte, portanto não deixa o Lula ser candidato, porque o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas. O cara, no primeiro dia do governo do Bolsonaro, o cara veio ministro da Justiça, gente. Alguma coisa está errada. Tanto é que este processo está no STF. O STF pode colocar em suspeição o Moro. Isso tem a ver com a democracia. Tá certo? Então não é problema você gostar ou não de uma pessoa. Isso podia valer pro Lula, podia valer para outra. Nesse sentido que eu falo. Para o Lula não deixar o Lula ser candidato. Percebe? Isso é grave em relação à democracia. Tanto é que o Brasil acabou tendo o Bolsonaro como presidente da República. Igor, eu fui deputado com o Bolsonaro. Como eu fiquei só 6 anos lá, ele foi 28 anos. Sim. Cara, você conhece o cara eu acho engraçado. Desmancha a roda? Sabe o que é o termo desmancha a roda? Não, o que é um desmancha a roda? Desmancha a roda é o seguinte, você tá aqui. Que atrapalha a porra toda. Não, você tá aqui conversando. Um grupo de amigos. Tem 3, 5, você tá conversando e tal. Aí chega o cara, chega o cara, todo mundo. Ele era desmancha a roda. Entendeu? Eu acho engraçado o cara que tinha muita esperança no Bolsonaro com aquele discurso de não, vou fazer diferente, que não sei o que. Um cara que tá 28 anos de deputado, porra. O cara é a personificação da velha política. Mas o lance... rachadinha, os filhos dele, relação com o miliciano, gente, é uma coisa grave. Mas assim, tu não acha... Assim, falando, vamos dizer que tu não fosse do PT, tá? Vamos dizer, tu não é do PT. Cara, o sentimento antipetista, ele tava tão forte que eu acho que foi isso que elegeu o Bolsonaro. Porque a gente viu nas eleições
que tinha assim, 30% votou, 30 e poucos votou no Bolsonaro, uma galera por volta de 30% também votou, da população, tô dizendo, votou no Haddad, e tinha 30% que não decidiu nenhum dos dois, cara. Então foi algo assim, por aí, falando aqui mais ou menos. Uma galera não queria votar nenhum nem no outro. Será, vamos dizer, você não é do PT, vamos dizer que você não fosse do PT. Será que se a gente tivesse um outro candidato de esquerda apoiado, vamos lá, pelo PT, que não fosse PT mesmo, tá ligado? Na disputa junto com o Bolsonaro ali, será que a gente não tinha uma chance maior de não eleger o Bolsonaro? O que tu acha disso? Eu acho que não. Eu acho, eu participo do PT desde o início, tá falando. Em 2016, que foi a reeleição do Haddad, então o Haddad fez uma coisa, eu considero, fez uma puta administração, ok? Renegociou a dívida, tem muita coisa que o Haddad fez, o pessoal tentou esconder. Não dava pra sair na rua fazer campanha do PT, era muito difícil. O PT, o pessoal xingava mesmo. Sim. Entendeu? O que aconteceu? Em 2018, foi o próprio Haddad, como não deixaram o Lula ser candidato a presidente, em 2018 o Haddad sai candidato a presidente. Melhorou um pouquinho, não muito. No primeiro turno. No segundo turno, aí começou muito fake news. Nossa, assim, na reta final, virou um negócio muito esquisito. Então, eu deposito a eleição do Bolsonaro. Teve a questão da facada, ok? Que a facada, ela teve uma importância do ponto de vista de tornar o Bolsonaro... Concordo. O Bolsonaro conhecido. E tem uma coisa maluca, gente. Tem uma coisa maluca. Tinha gente que falava, gente simples, né? Povo pobre. E falava, e às vezes aparecia nas quales. Com a gente é sempre assim, né? Não deixaram o Lula ser candidato, que cuidava de nós, e fazia coisa boa para nós, e agora o Bolsonaro que quer fazer coisa para nós, tentaram matá-lo. Você percebe, como o Lula não é candidato, os caras enxergavam no Bolsonaro o cara que o Salvador que ia cuidar, assim, melhorar a vida dele, entendeu? Então, mas eu acho o que povo brasileiro... foi a cereja do bolo, cara. Hã? Acho que essa facada... Eu acho que quando eu vi que ele tomou uma facada, eu falei, ih, fudeu. Não, aí tipo, com certeza o cara vai ganhar. Eu também pensei isso. Mas a facada foi a cereja do bolo, na minha opinião, porque... Mas você acha que ele ganharia se não tivesse a facada? Eu acho que eu não. acho que sim, mano. Também? Eu acho que... Pode ser. Na minha opinião, eu posso estar enganado. Eu acho que ele ganharia até se fosse contra o Lula. Ah, não ganharia, cara. Aí não, eu discordo de você. Tá bom. Eu tenho dúvida... Não, eu tenho dúvida seguinte. A minha dúvida e isso não é tranquilo. Eu acho que a facada potencializou para ele ganhar a eleição, para se tornar conhecido e ele ser vitimado. Com certeza. Certo. A minha dúvida é se ele não tivesse tido a facada, se ele ia ganhar a eleição. Essa é a minha dúvida. Agora, a dúvida entre o Lula e o Bolsonaro, aí eu não teria. Não teria? Não. Se deixasse o Lula ser candidato. O Lula vai poder candidatar na próxima? Ele não pode, por enquanto. Não, porque ele tá no processo judicial. Porque ele tá, pela lei de ficha suja. Por isso que se tiver a suspeição do Moro no STF, aí anula os processos do Lula. Porque isso é justamente porque o Moro foi parcial, junto com o Dallagnol, que é a Intercept, uma jornalista. Revelou as conversas no WhatsApp. Aquela coisa. Eu até concordo com você que foi imparcial. Eu acho... Mas isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Não, é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não, com certeza. Né? Mas eu acho que... E eu, inclusive, digo mais. Eu gostaria de ver o Lula competindo. Eu acho que o Lula tinha que ter competido na eleição passada. Pro povo decidir. Mas essa é a democracia. Sim, e eu gostaria Essa é a reclamação que o PT faz e acho que o próprio Lula fala, porra, não me deixaram eu tentar. Aqui tinha gente que tinha uma tese seguinte, o Ciro eu acho que tinha essa tese, se não fala memória, espero não estar falando bobagem, de falar, deixa o Lula disputar, vamos derrotar o Lula. Então, eu acho que é isso, mano. Isso. Tem que provar que o Lula não é essa parada toda que o pessoal pensa, tá ligado? Isso, só que eles não pagaram pra ver, né? Não pagaram pra ver, que na verdade é um movimento de gente covarde e fraca. Mas a democracia é isso, assim, você tem que deixar as pessoas disputarem. Também não pode cercear pelo fato de... O pessoal fala muito do Lula do PT, mas vamos pegar
O Bruno Covas esteve aqui, certo? Certo. Fui deputado com ele, muito legal, tal. Todo mundo fala que ele é gente boa. Gente boa. E agora, depois da doença dele, então, putz, ontem eu fui falar um negócio lá, o pessoal... mas, ó, onde tá o Alckmin, que era coordenador do programa dele? Ficou a mula. Onde tá o Serra? Ninguém mais veio falar do Serra, porque tá mais sujo que pó de galinheiro. O Aécio sumiu. Também tá bem sujo com pó, né? Supostamente. O Beto Richa, que é governador lá do Paraná, sumiu. Tô falando tudo cara de fodão deles. Não pode falar palavrão aqui. Pode? Pode pra caralho, porra. Tá de sacanagem. O Marconi Perillo, que foi governador lá de Goiás. Eu tô falando tudo da turma todos os cacicão do PSDB. Cara. Aí o pessoal fica falando só do PT. Vocês ficam só do PT, porra. Não é. É que você é o... Cara, quando os... É que, mano, o PT é muito forte, mano. Dominou o país. Sim, mas não é por isso que a gente fica apanhando toda hora. Não é por ser grandão que o povo, tipo, João Bobo fica batendo. Mas é justamente por isso, mano. Quanto maior você tá no poder. Aí vem o Covas, que é pequenininho, frágil, assim. Tá. Mas o Covas é um puta gigantesco em questão de poder político aqui, né?